Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Hoje em riqueza vivo afinal, herdei de Cristo a paz divina, doce esperança reside em mim, sinto em minha alma gozo sem fim. Todo homem, quando ele realmente entra na presença de Deus, ele reconhece a sua pequenez, quão pequeno e quão frágil ele é. Nós observamos aqui Moisés, antes dele ter essa experiência com Deus, na sarça ardente, ele pensou que ele poderia libertar o povo ali do Egito das garras de Faraó pela força humana, pela sua ciência, pelos meios científicos, os quais ele possuía, pela sua força. Mas ele viu que tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito, toda a sua ciência, toda a sua sabedoria, toda a sua grandeza falhou. Então ele saiu da presença de Faraó como um fugitivo. E quando ele estava ali, na encosta ali do deserto, atrás do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus o encontrou na sarça ardente, então ele, na presença de Deus, ele se humilhou. Aí ele reconheceu o que de fato é o homem. Aí ele exclamou: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Foi então que Deus falou para ele. Então, aí Deus disse: certamente eu serei contigo. Aí ele pôde reconhecer que ele sozinho não conseguiria fazer nada, porque quando ele foi sem Deus, foi uma total e completa decepção. Aqui nós temos a lição para nós. O homem, a mulher, a pessoa que nunca entrou na presença de Deus, ela acha que ela pode resolver as coisas pela força bruta, pela força humana. Mas se são coisas sobrenaturais, a força do homem para nada vale. Mas quando nós realmente chegamos na presença de Deus, nós simplesmente reconhecemos quem realmente nós somos. Então é aí quando Deus pode nos usar. Vejamos o profeta Isaías. Ele estava ali todo descansado, nos braços do rei Uzias, e era influenciado pelo rei Uzias. Mas um dia ele viu que o rei Uzias, pela sua arrogância, pela sua petulância, ele foi oferecer o sacrifício, coisa que não era para o rei, era para o sacerdote. E nisto ele morreu leproso. E Isaías, quando ele viu isto, ele entrou no templo e viu ali a presença do Senhor, e os querubins, os serafins voando,
e com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 eles voavam. E ele exclamou: ai de mim que vou perecendo. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de também lábios impuros. Aí foi então que aquele anjo, aquele serafim, voou com a tenaz da brasa e tocou-lhe os lábios. Então ele estava purificado e ele perguntou: a vós quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim. Porque ele tinha entrado na presença de Deus, e para nós reconhecermos quem somos, somente quando nós entramos na presença de Deus. Quando Deus pairava ali no Monte Sinai, até um animal que tocasse ali morreria. O monte tremia, fumegava. E quando a pessoa nunca entrou nesta presença sobrenatural de Deus, ela se torna petulante, arrogante, bate no peito, acha que consegue algumas coisas pela força. Isso é muito perigoso para nós. Nós devemos sempre mantermos humildes, reconhecendo que nós mesmos não damos conta de nada. Quem que sou eu? Quem que sou eu? Aquele tão Moisés intelectual tinha se esvaziado. O deserto tinha tirado aquela arrogância de Moisés. O deserto tinha curado Moisés. E às vezes Deus nos esfrega no deserto, na areia quente da vida, para nós termos uma experiência com Ele, para nos curar. Enquanto a pessoa não é curada, ela é arrogante, ela é petulante, ela acha que ela resolve as coisas pela sua força carnal, humana. Mas se é filho de Deus, se é um eleito, se é um predestinado como Moisés, Deus tem como sarar a pessoa. Ele cura a pessoa. Então, depois de 40 anos no deserto, Moisés estava curado. Aí ele já podia reconhecer que ele não era nada, que a força dele não servia para nada. Foi então que Deus pôde tomar aquela fraqueza e daquela fraqueza tirar força. Como o apóstolo Paulo disse, porque a força se aperfeiçoa na fraqueza. E nós podemos tirar para nós, meus irmãos, enquanto nós acharmos que nós conseguimos, por conta própria, pela nossa habilidade, pela nossa astúcia, então Deus não poderá nos ajudar. Ele terá que nos esfregar, terá que nos curar através da areia quente da vida. Pelos sofrimentos, Ele vem nos aperfeiçoar e fazer nós reconhecermos que não somos nada sem Ele. Aí então é que Ele pode nos usar quando nós estivermos completamente fracos e débeis. Aí quando nós perguntarmos: Senhor, quem sou eu? O que eu posso fazer? Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Então é aí onde nós podemos render totalmente e completamente na mão de Deus, como Moisés rendeu, como Paulo rendeu, como todos eles renderam. Então Deus pega aquele homem, aquela mulher vazia, limpa de si mesmo, curada das suas habilidades, dos seus pensamentos, da sua forma de agir, e Ele pode trabalhar com aquela pessoa, usar aquela pessoa, para então Ele fazer a obra através daquela pessoa.
Ele usa o menino, a menina, a moça, o rapaz, o pai, a mãe, o patrão, todos, quando nós podemos rendermos completamente na mão de Deus. Quem sou eu? Não, Moisés, eu vou contigo, eu farei isto. E que Ele possa fazer isto para nós neste dia, quando temos vários desafios para frente. Que Deus possa dizer para você: não, certamente eu estarei contigo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.